Tenta falar de novo, mano, que eu não tô conseguindo te ouvir. Ah, tá de brincadeira que não tá conseguindo me ouvir. O microfone é novo, cara. Novo. Eu vou até aumentar meu áudio aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Caralho. Tá não ouvindo nada? Tô ouvindo muito, muito baixo. Pera aí, deixa eu aumentar então. Eu vou aumentar! E agora? Baixo ainda. Bem Pô, baixo mesmo. brincadeira. Tá no máximo, cara. No máximo. Caralho. Deixa eu ver aqui. Pô, será que encaixa aqui? Agora tá melhor, agora tá melhor. Não, é que eu chimpei aqui, cara. Tava no. Não tava no Ah, alto-falante, não. Pronto, agora. É, tá gravando já. pronto. Tá Muito gravando já. bem, muito bem. Vamos começar. Vamos começar. Vamos primeiro iniciar a conversa normalmente, né? Você viu os 3 vídeos que eu recomendei? Sim, sim, eu vi do Obito. Eu vi do. Eu vi do. Pô, foi o Obito. Eu vi do Madara. E vi o vídeo daquele que tu me falou sobre a questão do ódio, né? Tem a ver com aquela. E do Lorde do Madara são os 2 melhores para esse tema. Aham. Eu aproveitei e ainda dei uma olhada num vídeo, no último vídeo que o Aizen lançou sobre Naruto. Inclusive o Aizen tá até um bom tempo sem lançar vídeo, tá ligado? Porque Aí ele lança ele. quando ele quer, né? Tipo de Jujutsu. Ele lança quando ele quer. Jujutsu tá meio devagar e não vai lançar nada. Infelizmente, porque eu acho que o Aizen, ele é um dos melhores canais de anime. Inclusive, eu me inspirei muito para gravar essas séries no NVP, principalmente o primeiro episódio do Vegeta. Me inspirei muito no vídeo que ele gravou sobre o Vegeta, inclusive, tá ligado? Ele deve ser Aí, é, até na questão do roteiro em si, eu me inspirei muito nos vídeos dele. Você não percebe que a música vai acompanhando a voz dele. Aí quando você tá no finalzinho, você percebe que a música tá crescendo, ele termina com aquele gatilho. Exatamente. Até nessa questão de editar o áudio, eu até me inspiro um pouquinho, porque é muito bem feitinho o áudio que ele faz, tá ligado? O roteiro que ele faz também. E as É, análises deles são, sim, esplêndidas. As Naruto deles são sensatas, você não percebe. Ele vai falando coisa, você fala, é isso mesmo, essas ligações. De Jujutsu eu acho meio mais forçação de barra. Eu acho um pouco mais forçação de barra, tipo a do Geto com o Gojo. Até hoje eu não entendi exatamente aquele negócio do você é Satoru Gojo porque você é mais forte, você é mais forte que Satoru Gojo. Até hoje eu não entendi. Mas os de Naruto são perfeitos. Então, o do, os de Naruto são meus favoritos. Mas os que eu menos assisto é de Jujutsu. Porque Jujutsu, eu tenho que até confessar, foi. Quando lançou o anime, foi numa época que eu tava trabalhando muito, tava trabalhando o dia inteiro. Aí quando eu fui assistir o anime, eu me lembro que eu baixei todos os episódios. Aí fui assistir e eu peguei no sono na metade, tá ligado? Aí eu vou ter que, tipo, quando assim, lançou, agora eu vou ter que reassistir tudo, tá ligado? eu curto assistir, acompanhar Jujutsu de fora, com alguém contando pra mim, porque acompanha muito maçante, cara. O ritmo do anime e do mangá é muito discrepante. Uma hora é muito rápido, outra hora é muito devagar. Isso é ruim. É, Onde tem que ser bom, onde é. tem que ser durar muito, é curto. É uma luta épica, dura 2 capítulos. Aí Uhum. muito longo, dura 50 capítulos. Eu falo, é velho. Uma saga dura 50 capítulos, um mangá de 250. É um quarto de mangá, cara, é muita coisa. Concordo. Eu tenho, mas eu me lembro que o começo, bem no começo, tipo, os primeiros episódios do Jujutsu, eu me lembro que nos primeiros episódios do, do anime, até que era bem chatinho, tá ligado? Inclusive da morte lá. Pra mim, a morte lá do avô do protagonista, ela é bem assim, não me pegou muito não, tá ligado? É bem mesmo. É bem meia, mas tipo, eu acho que quando ele entra lá pra conhecer lá os outros feiticeiros e tudo mais, aí eu acho que é quando o anime ele dá uma ingressada melhor, aí fica mais interessante de se acompanhar. Mas até agora eu não
o anime não me pegou muito, principalmente pelo protagonista. Na verdade, eu nem me lembro muito o nome do protagonista, eu só me lembro do Sato Gojo, tá ligado? Porque ele é o que mais se destaca, né? O Yuji ele é bem apagado, tanto que eu vi um comentário de um fã que era assim, lançou o último capítulo, e o último capítulo é bem focado no Itadori, no Yuji. Aí ele comentou assim, esse capítulo foi tão focado no Yuji que eu pensei que era fanart, fã mangá. Porque o autor não tá nem aí pro protagonista, tá nem aí. Só não é bem apagado. Só que tem Ele criou um falso protagonista, na verdade, né? Tem 3 protagonistas, ele trabalha menos ele. O Megumi, o Yuta, ele trabalha mais. Mas isso é voltando verdade. pra Naruto, Ele meio que... cara, aquele vídeo do Madara é muito bom, cara. É muito bom, bicho. Cara, eu vi aquele vídeo, eu fiquei maravilhado, cara. É o do Madara o que me fez interessar muito, que eu fiquei analisando. Pô, o Aizen, ele ficou muito fã no negócio do Madara. Mostrando como o Madara, ele era tipo... Ele não era tipo aquele vilão... Porque muita gente fala que o Madara, ele era um vilão que foi tipo upado. Realmente, ele foi super upado. Porque a Shonen Jump queria que o autor do Naruto, o Kishimoto, ele botasse um vilão muito pica, tá ligado? Pra meio que encerrar a história, só que o Madara, ele tá desde o começo, ele tá desde o clássico. Eu não cheguei a assistir e nem ler o Naruto Shippuden por completo, eu só li o clássico. Quer dizer, a maior parte do clássico, eu assisti o clássico no anime, e boa parte do clássico eu li o mangá. Mas o que eu conheço do Shippuden, na verdade, é mais do que eu joguei no PlayStation 2, na série Naruto Storm, Ninja, tá ligado? Aí eu sei, por isso que eu conheço o Pain, o Madara, né? Mas não conheço mais profundamente no anime e no mangá. E todo mundo falava, não, o Madara ele foi super upado, mas, pô, muita gente fala, mas o Madara não devia ter sido o vilão final, né? Eu já vi gente falando isso. Mas, porra, o Madara, ele é citado, ele é mostrado desde o Naruto clássico, tá ligado? Quando o Sasuke, ele vai, tá naquele arco lá do... Na batalha do Naruto e Sasuke no final do clássico, no Vale do Fim, tem uma estátua dele lá, pô, a estátua do maior ninja do lado do outro. Tá lá. Tá desde o começo, então, ou seja, ele era pra realmente ser o vilão final. Eu não sei porquê o Kishimoto quis botar aquela mina lá, aquela alienígena lá, me esqueci o nome dela, cara. Porque pra ser a vilã final. Ele até fala isso no vídeo dele, mas eu entendi, é porque a Kaguya, ela eleva a obra de uma forma, porque o Madara era ninja. Ele estava dentro daquele contexto. A Kaguya é acima disso, ela estava acima de tudo. Ela era a conclusão final, né? Só que foi uma construída, né? O problema foi esse. Se ela fosse bem escrita, seria um pouco melhor. Mas aquele vídeo do poderia Madara, ser algo interessante, porque você teria... tem uma parte do vídeo do Madara, ele fala exatamente o que você falou. Que o Madara, ele tem faces. E a única face que o pessoal se interessa é o Madara guerreiro. Mas não se importa pelo Madara sonhador, o Madara idoso, o Madara planejador. As pessoas se importam com o guerreiro. Aí tanto que o Aizen aborda isso, porque o Madara é um personagem muito complexo. Ele é muito maior que tudo isso, cara. Ele não é só o guerreiro, ele não é só o cara que bateu em todo mundo e venceu. Não, ele tem ideais e tal, essas coisas. O pessoal relativiza muito, ele é um personagem muito complexo, cara. Assim, tem coisas assim que você nem repara, tipo, o negócio dele não conseguir mijar com alguém nas costas dele. Ele ter morrido com um golpe nas costas, 2 vezes. Isso é interessante do personagem, ninguém costuma não reparar essas coisas. Mas pode voltar ao que você estava falando. Isso reflete até nos poderes dele, né, tá ligado? Em tudo, né? E também reflete na guerra mesmo. Na guerra chegou um ponto que ele não estava sozinho. Ele não confiava, ele tanto não confiava em ninguém que ele não estava sozinho. É um ponto muito interessante. O Aizen, ele consegue absorver bem isso dos personagens. Inclusive, é muito difícil você ter que analisar um anime, inclusive analisar os personagens. O anime ele tem mais de 700 episódios, né? Até que é meio difícil você analisar One Piece, por exemplo. Eu tive que escolher, quando eu fiz o vídeo do One Piece lá no NVP, eu tive que escolher o arco que eu tinha que analisar. E eu escolhi o arco lá de Sabaody.
foi porque eu tinha acabado de assistir Sabaody, já tava indo pra. Eu acho que era Amazon Lily, que seria o arco próximo. Aí tipo, eu só escolhi aquele arco porque ele me pegou muito na ideia de que o Oda ele apresentou sobre a questão dos escravos, sobre a questão do preconceito, sobre a questão das elites que controlam o mundo de One Piece, tudo por debaixo dos panos e tudo mais. Inclusive, até o pessoal do Esboço de Sanidade, eles comentaram, no último vídeo do Esboço de Sanidade, foi analisando um filme italiano, onde era um filme italiano que era praticamente algo muito parecido do que aconteceu no Arco de Sabaody, né? Era tipo um grupo de elite que faziam meio que uma sociedade secreta, e lá eles faziam experimentos, compravam humanos e faziam essas coisas, né? Algo que a gente vê muito em Sabaody. Você vê que o Oda ele pegou muitos aspectos até da própria teoria de teorias da conspiração e colocou no mangá dele, adaptou tudo isso para o mangá dele. E o interessante de Naruto é que ele pega pontos políticos que a gente tem na nossa sociedade, ele pegou tudo isso e adaptou pro mangá. É muito diferente quando você tem no Ocidente, né? Tipo, no mundo onde tem o Batman, o Superman, por exemplo, você não tem como pegar nossas pautas do nosso mundo real e transportar para um mundo daquele. Por mais que seja um mundo, em comparação com o universo de anime, ele seja um pouco mais próximo que o nosso, ele, querendo ou não, ele é um mundo de fantasia, ele é um mundo irreal. Então, você não pode pegar exatamente as mesmas pautas que a nossa e botar lá, por exemplo, um personagem. Não faz sentido um personagem ter câncer no universo da Marvel, no universo da DC, porque, porra, você tá no mundo onde os caras têm tecnologia para viajar no espaço, para viajar no tempo. Como é que os caras não conseguiram curar o câncer, por exemplo? É isso. Então, tudo tem que ser. Se você quiser pegar uma pauta que você quer, tipo, pô, achei essa pauta interessante, eu quero discutir sobre isso na minha obra, tente adaptar ela, como foi no caso do Naruto. A gente vai discutir mais à frente sobre a questão da política no universo de Naruto, né? O Sasuke, o Pain, o Obito, o Madara, eles querem meio que fazer um tipo de revolução, né? Uma pausa que você falando que esse negócio é importante. Vamos fazer assim no vídeo seguinte. Vamos cortar essa parte que nós falamos até agora, porque a gente falou muitas coisas. Vamos se não introduzir agora, né? A gente se introduzir, senão fica muito confuso. O pessoal não vai entender o que eu tô caçando aqui e tal. Fazer uma introdução do vídeo, aí nós começamos a assunto que já tá puxando aí, nós arrocha. Tá ótimo? É verdade. É verdade. É bom que eu edito essa parte, eu coloco como se fosse uma pré-introdução. Isso. Mas vamos lá. É um off. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem tá falando é o Pablo Wayne. E dessa vez, hoje eu trouxe aqui um convidado, um cara aqui que eu conheci lá no meio lá. Quem me apresentou ele foi o seu Hernani, cara. O seu Hernani aqui disse que ele era... Eu até fiquei surpreendido, cara, porque o seu Hernani falou assim: Pablo, esse cara aqui é teu fã, ele disse que quer gravar contigo, tá ligado? Aí ele mandou o contato dele, a gente conversou e a gente decidiu gravar um vídeo sobre os temas que eu mais trabalho, né? Que é sobre animes em geral. O Red Baron. Red Baron, te apresenta aí, velho. Boa noite, boa tarde aí, rapaziada. Conforme toda sexta-feira, que é o Red Baron. O coworker não, o Warner, o cara que faz o Casta Alta, e eu vim aqui falar com ele sobre animes mesmo. E, na verdade, isso aqui é uma parceria que nós vamos fazer aqui no MVP Cultural. Vamos ter esse vídeo aqui, vamos dar uma abordada nele mais superficial. Vamos ter uma live semana que vem, ou a próxima, se ele puder, que vamos abordar mais com os ouvintes mesmo, as opiniões deles. Mas por que eu chamei o Wayne, eu convidei ele para participar disso aqui? Na verdade, eu me autoconvidei pro programa dele, porque a gente acompanha um youtuber, a gente que só fala sobre animes, e eu acabei puxando esse assunto, um assunto interessante que eu estava analisando, ouvindo os vídeos dele. Já falasse um pouco de política, de revolução, esses ideários no mundo de Naruto. Ah, mas o Naruto, a gente não vai abordar sobre a qualidade da obra, nada disso. A gente vai abordar sobre os temas abordados. Se você fizer uma análise mais peripécia sobre o mundo Naruto, você vai perceber que tem muita política, muita coisa lá escondida que você vai falar, caramba, isso aí tem um paralelo com a vida real. Aí o Wayne também gostou do tema e nós vamos começar sobre isso aí. Deixar o Wayne começar e puxar o assunto primeiro, que ele já estava conversando com isso aqui no off.
Beleza. Como o Red Baron falou, pessoal, a gente aqui vai fazer uma análise sobre a política no universo de Naruto. Vamos começar desde o Naruto clássico até o final do Naruto Shippuden. A gente pode estender um pouco até o Boruto. A gente não vai estender, na verdade, a gente não vai estender muito ao Boruto. Porque eu não acompanhei o Boruto, não sei se tu já tá acompanhando o Boruto, Red Baron. Eu não acompanho o Boruto, não. Eu sou muito fã de Boruto, acompanho desde 2017, quando começou. Mas não tem muito sobre abordar em Boruto, porque Boruto ele já não é mais tão político, né? Ele puxa outro assunto de É outra Naruto. proposta, na verdade, né? Mas o finalzinho do vídeo vai ter um pouco sobre Boruto, porque o início de Boruto é a conclusão final do objetivo do Naruto, e a gente vai abordar isso também, que é o ponto assim, principal. É interessante. É porque a gente vai analisar até o final do Boruto, né? Porque é sobre. Porque se estende essa política, se estende até o que seria o começo do anime de Boruto. Porque Boruto realmente tem outra proposta, ele já não foca muito nisso. E Naruto, o envolvimento principal das ações que acontecem no universo de Naruto tem a ver muito com a política, né? Então a gente vai iniciar pelo Naruto clássico sobre aquela política que a gente tinha lá no. Acho que era o terceiro Hokage. E Isso. aquelas críticas que a gente tinha do terceiro Hokage, né? Era um cara que ele. Todos concordam, ele não foi um bom Hokage. Primeiro porque ele não cuidou do Naruto. O Naruto cresceu, já tinha perdido o pai, perdido a mãe. Cresceu como órfão. E o Kito Hokage fez, cagou pro moleque, né? Foi ele que apoiou o massacre lá do clã Uchiha, que depois vai influenciar muito nos arcos posteriores do Sasuke, né? Então, você vê, começa logo dali. Ou seja, ali já se tinha uma política que eu diria é uma política velha, uma política não diria corrompida, porque a gente não tem esses casos no universo lá de Naruto, mas uma política velha. Não sei se tu poderia concordar, Barão. O que o Enio falou é interessante porque já no início você consegue perceber um pouco sobre o terceiro Hokage. Primeiro que ele já era um Hokage idoso, né? Ele já era velho na época dele do Naruto clássico. E ele é ele é a representação final do fracasso do sistema que o Hashirama construiu. Um pouco a gente vai abordar mais pra frente da história do Madara e do Hashirama. O Madara ele pretendia criar um mundo mais idealizado, ele não tinha um plano. Quando ele construiu a Vila de Konoha, ele não tinha um plano a seguir mais pra frente. E o Hashirama eles tinham uma ideia fixa: vou construir uma vila, vou construir sistema para ter uma base mais pra frente, para que as crianças do futuro desenvolvam a paz. Esse plano do Hashirama se provou que não deu certo, tanto que gerou o terceiro Hokage. O terceiro Hokage ele é visto muitas vezes nas análises de muito canal no YouTube como uma vítima. Porque no caso do massacre dos Uchihas, ele não era contra nem a favor. Só que a ineficiência dele deixou que aquilo acontecesse. Está acontecendo na época dele, foi culpa dele. Ele deixou o Danzo acontecer. Por exemplo, ele deixar o Danzo. O Danzo também é outra representação de toda a corrupção do sistema. O Danzo ele é como seria hoje em dia o político corrupto. O Danzo ele é o político corrupto. Ele masteriza tudo isso. Ele se utiliza de artimanhas, morte, sequestro, espionagem, roubo, para conseguir os objetivos dele. Na cabeça dele faz sentido. Ele tem um objetivo lá na cabeça dele nobre, né? Defender a vila, proteger as pessoas. Mas ele acaba utilizando métodos ultra desumanos. Então, o Danzo, ele segue o princípio que a gente aprendeu, na verdade, que quem acompanha lá, está acompanhando no Sociedade Primitiva, o Hernani, ele tá lendo O Príncipe de Maquiavel. Exatamente. E para quem conhece a história, né, o Danzo, ele usa muito o que a gente aprende no Príncipe de Maquiavel, né? O fim justifica os meios, né? Então ele não se importa se ele vai ter que ferir ou matar alguém, num tanto que aquilo dali para ele seja uma ação nobre que favoreça o lado dele, a ideia dele, por aí vai, não é? Exato. O Danzo sempre se utilizou disso, na cabeça dele fazia sentido os objetivos dele. Acabou que ele também teve a parte da inveja, que ele sempre quis ser Hokage e não conseguiu. Mas, de certo ponto, é isso. O Danzo ele era a representação do sistema corrompido. Ele era a corrupção do sistema. E o terceiro Hokage ele era a prova que o sistema tinha errado. Ele era a velha política. Porque ele não tinha conseguido seguir os planos do Hashirama de trazer a paz. Tanto que se analisar a história mais de Naruto,
das 4 guerras que a Vila de Konoha participou, o terceiro Hokage esteve encabeçando 2 delas. A primeira foi do Tobirama, que ele morreu na guerra. A segunda, qual o nome? O Hiruzen participou. A terceira também. A quarta foi a do Naruto. Foi a quarta ou quinta Guerra Mundial Shinobi, né? Foi a quarta, né? Foi a quarta. E o Danzoro participou de 2 guerras. O Hiruzen participou de 2 guerras como líder de guerra. Sendo que ele pregava a paz que o Hashirama pregava, a tal vontade do fogo. E aí, vamos voltar um pouco para a parte do Hashirama e do Madara, da vontade do fogo e da maldição do ódio. O que seria a vontade do fogo? A vontade do fogo, na obra de Naruto, é como se fossem os bonzinhos, entre aspas, que é aquela vontade de construir, de trazer a paz, da amizade, da força em conjunto, que o Naruto carrega, que o Minato carregava, o Kakashi, o pessoal do bem. Só que quando você vai voltando um pouco, para quem na teoria criou isso, foi o Hashirama, ele foi uma representação física da vontade do fogo, você vê que já tinha os seus problemas, porque a vontade do fogo ela foi se envelhecendo e apodrecendo com o passar do tempo. Tanto que o Aizen, vamos falar o Aizen, que ele se inspirou para fazer esse vídeo, ele aborda sobre isso no vídeo dele da Maldição do Fogo, a Maldição do Fogo, a Maldição do Ódio, que a Maldição do Ódio surge como uma resposta... A Maldição do Ódio. Ela surge como uma resposta à vontade do fogo. Porque a vontade do fogo construiu a vila, as bases da vila. Mas foi essas mesmas bases que levaram às 3 primeiras guerras mundiais Shinobi. Foi isso. Quem começou as guerras de bijus, por exemplo, foi culpa do Hashirama. Ele entregou as bijus para as outras vilas em busca de uma teórica paz. Mas foi ele morrer que começaram as guerras. Começou com o irmão dele, com o discípulo dele, que foi o Hiruzen. E seguiu mais pra frente. E a prova de que o Hashirama ele não conseguiu os objetivos dele foi que ele matou o Madara. Parece besteira, assim, não, ele matou o cara e queria acabar com a vida. Significa que o Hashirama, que lutava tanto contra os conflitos, contra a guerra, ele criou a vontade do fogo e a Vila de Konoha para ir contra as guerras que existiam naquele período, para resolver a questão do melhor amigo dele que tinha se revoltado. Ele se recorreu a esse sistema corrompido. E ali naquele momento que a vontade do fogo começou a se corromper. A partir do momento que o Hashirama mata o Madara, teoricamente, ela não morreu, significa que ele se rebaixou ao nível do Madara. Se rebaixou aquele negócio da velha política, de resolver tudo na guerra, na violência, na força. E foi exatamente o que ele fez, ele resolveu a base da força. Quem mantinha aquela paz nas primeiras décadas das vilas foi a própria força do Hashirama. Ele era a Pax Romana. Foi tanto que ele morreu e começou outras guerras. Aí, o outro fator que surge também é a tal da Maldição do Ódio. A Maldição do Ódio é um fator genético do clã Uchiha, que eles são muito sentimentais e tendem a se revoltar contra o sistema. Isso é o fator principal desse episódio, dessa discussão. Porque, como no mundo real existia o capitalismo, surgiu do fruto do mercantilismo como uma evolução artificial, né, da Revolução Francesa. O capitalismo criou seus problemas, problemas sociais, e esses problemas sociais criaram outro erro que foi o socialismo. Então, como no mundo real, um passo errado acabou criando uma resposta errada, que foi a Maldição do Ódio, que foi a resposta do Madara. O Madara, ele não se sentia representado na vila por causa dos problemas, ele era isolado. Ele não sentia ver sua visão na prática, porque ele não tinha uma ideia de prática. Se for buscar qual é o objetivo do Madara a princípio, nenhum. Ele queria uma paz idealizada. Não, vai todo mundo abraçar as mãos, vai todo mundo se apaixonar e abraçar. Não tinha uma ideia. Aí quando ele viu que na Vila de Konoha ele não tinha mais espaço, tanto que ele não virou Hokage, ele previu que o próximo Hokage seria o Tobirama, que era irmão do Hashirama, que odiava ele. Ele se decidiu, o que ele decidiu? Se revoltar. Ele se revoltou. Ele criou, de certa forma, a Maldição do Ódio ali, de ir contra o sistema. Não, vou fazer do meu jeito a base da força. Ele podia ter pregado ou feito de modos diferentes, ele preferiu pegar a armazinha dele, buscar uma biju e lutar. Ele se recorreu a tal guerra que ele tanto lutou contra. E vê como o sistema já começa se corrompendo desde o início? Pode falar. Como se fosse uma bola de neve, né? O cara tenta criar algo que seja bom
mas no final das contas ele vai criando um paralelo com outra coisa, e isso vai criando um ciclo onde ambos acabam se destruindo aos poucos, né? Como tu fez, tu explicou, por exemplo, sobre a questão do capitalismo, né? Os maus que vêm do, não que a gente seja de esquerda, tá ligado? Mas o capitalismo ele não é um sistema perfeito. Então ele vai ter os defeitos. E os defeitos do capitalismo vai gerando que vem o comunismo, né? E daí é onde vem as malésias, as moléstias que acontecem no mundo atual. E é aquela questão, né? Você vê, o cara vai se revoltando aos poucos ele vai se revoltando, ele vai vendo que o sistema dele está corrupto, e isso, em vez dele tentar mudar o sistema, entrando no sistema, tentar mudar o sistema, ele acaba meio que indo pro lado contrário. Ele tenta fazer a revolução para destruir o sistema e reconstruir aos moldes dele, porque a ideia dele, a princípio, seria uma ideia nobre, de querer destruir aquilo que, na visão dele, era ruim. Só que ele acaba se corrompendo nessa virada e acaba fazendo coisas piores do que aquelas ideias que ele era contra poderiam fazer. Então ele acaba meio que meio que esse mocinho acaba se tornando vilão. A gente vai ver posteriormente no caso do Nagato se tornando o Pain, né? Ele tem uma ideia, que a princípio não é ruim. Só que as atitudes dele, todo esse caminho que ele vai percorrer para tentar seguir esse ideal dele, vai transformando ele, vai moldando ele, transformando ele no vilão. Por isso que ele até muda o visual dele. O visual dele não é, para quem não sabe, para quem não assistiu Naruto, o Pain, ele não é ruivo, ele não é daquele jeito. Ele tinha outro corpo. Ele pegou o corpo, se eu não me engano, ele pegou o corpo do amigo dele e se apossou, na verdade, do corpo do amigo dele e ficou com aquela imagem. Então você vê que olha, o cara ele vai mudando até a índole dele vai mudando aos poucos também, né? Então, o que seria, a princípio, uma ideia nobre para tentar, sei lá, substituir, melhorar o sistema, acaba meio que só piorando e gerando coisas piores ao sistema, né? Pode continuar. Para terminar esse adendo sobre o Hashira Madara, é que você vê que, para eles lutarem contra o sistema, que seria a guerra, a perpetuação da violência, o ciclo do ódio, esqueci dessa palavra, o ciclo do ódio, que aparece em Naruto muitas vezes, eles se utilizam do próprio sistema. O Madara, para ir contra as ideias da guerra e da violência, ele cria a vila, e para ir contra a vila, ele apela à violência novamente. Você entende? Como você tentar lutar contra o sistema dessa forma tão drástica, de como mostra Naruto, você acaba se rendendo ao sistema. Você acha que o Danzo, no início, ele concordava com essas ideias de não, vamos matar gente, sacrificar pessoas? Tem aquele negócio do treinamento que ele faz com o Sai, que o Sai tem que matar o próprio irmão. No início, ele podia ser um sonhador, como o Hiruzen era também. Você vê que eles disputavam o cargo de Hokage. Mas com esse ideal exageradamente nobre de não, tem que proteger a paz, proteger a vila, trazer prosperidade, me tornar o líder, ele se rende ao sistema. Ele vira o próprio sistema, que o Danzo é a representação máxima do sistema. E agora, pulando para o próximo passo, outro personagem que é assim, fundamental nessa discussão é o Obito. Porque o Obito, ele é uma representação do Naruto. Você vê os primeiros apresentações do Obito, quando ele era mais novo, ele é igual ao Naruto. O cabelo dele design dele, né? O design dele já diz igual. O óculos é igual, o fato dele ser um fracassado é igual, ser órfão é igual, só muda que ele até Red Baron, até a palheta de cores que ele usa é as mesmas do Naruto, né? O Naruto ele usa azul, laranja, né? Ele tem um azul, também tem uma laranja, né? É interessante isso. Exato. Aí, quando o Obito ele sofre que ele tá na guerra, ele acaba morrendo, teoricamente, com uma pedra nele, e ele se doa pro Kakashi, ok? E ele é recuperado pelo Madara. Você vê que naquele momento ele era ainda um ser nobre e tal, ele tinha a vontade do fogo forte nele, a verdadeira vontade do fogo. Ele não era corrompido. Mas no momento que ele tá lutando na guerra, ele volta para encontrar a Rin e o Kakashi. E ele vê o Kakashi matando a Rin, o Kakashi que era amigo dele, matando a mulher que ele amava. Ele acaba se rendendo ao sistema. Ele acaba se rendendo ao ideário do Madara. O Madara ele não tinha, como eu falei, não tinha um plano. Mas ele tinha um ideal de paz.
Aí o Madara não conseguia fazer o Obito se render. Não, você agregar meu ideal, ele não conseguia. Aí quando a Rin morre, com o Kakashi matando ela, o Obito vê, o melhor amigo dele matando a mulher que ele amava, ele se revolta, ele se perde. Nesse momento de fraqueza, ele adere aos ideais do Madara. Nesse momento tal, ele sofreu muito bem. Nesse momento, o Obito vira o Tobi e ele começa o plano de décadas, né? Ele participa do genocídio dos Uchihas, ele invoca a Raposa Nove Caudas, a Konoha, que acaba matando o Minato, que é o quarto Hokage. Ele cria a Akatsuki. Eu não sei se ele participou da batalha do Danzo não, do Hanzo contra o Nagato, que mata o Yahiko, um amigo dele, e acaba despertando o Rinnegan. Eu não sei se ele estava envolvido com aquilo. Se eu não me engano, ele participa, se eu não me engano. Porque Então, a maioria dos eventos, ele tá por trás. A maioria exato. dos eventos, ele tá lá por trás. É como se fosse uma ação. Como seria o nome? Tem uma palavra, uma ação subliminar, né? Uma ação subliminar. Ele tá o tempo todo por trás de Tá todas as influenciado por ações. trás. Então você vê que ele vai construindo aos pouquinhos cada evento trágico na obra. Aí mais pra frente na guerra, ele discute com o Naruto. Quando ele mata o Neji, ele discute com o Naruto. Veja que você não consegue fazer nada, você é um bosta, você não consegue fazer nada, eu tenho o ideal certo, eu vou construir um novo mundo. E naquele momento, um pouco mais na frente, que tem aquela discussão do Naruto e do Obito no mundo paralelo, o Obito percebe que ele, no fim, tentando lutar contra o sistema, ele virou uma manifestação do sistema. Você percebe que todos os males do mundo, ali isso vai ter uma extrapolação, mas ele participou de todos os males do mundo. As guerras, é até sensacional isso. Pra lutar contra a guerra, que teoricamente matou ele, matou a mulher que ele amava, condenou a vida de milhares de pessoas, ele iniciou outra guerra. É sensacional isso. Pra lutar contra a guerra, ele iniciou outra. Ele que declarou a Quarta Guerra Mundial de novo. Ele que criou a Akatsuki. Ele que ele saiu por trás das guerras que mataram os pais do Nagato, que matou o pai do Naruto, Minato, e muitos outros fatores, né, que a gente não tem correlação. Todas as pessoas que a Akatsuki matou, os Jinchuriks, ele teve por trás de tudo isso. É sensacional que o Obito e o Danzo, no fim, eles são a mesma coisa. No fim, eles são a mesma coisa. Eles começam com um ideal nobre, vamos mudar ou perpetuar alguma coisa, no caso do Danzo, e para isso, eles se atribuem da maldade, da violência e do ciclo do ódio. O Obito, que lutou tanto contra o ciclo do ódio, ele criou o Nagato, ele criou o Sasuke, ele criou o Itachi, ele criou o Naruto. Ele destruiu a vida dessas 4 pessoas. Ele destruiu a vida de pessoas para lutar contra o ciclo do ódio. E essas pessoas perpetuaram o ciclo do ódio. É sensacional isso. Sabe o que dá para fazer? Que nem o assunto que a gente discutiu aqui na pré-introdução, dá para fazer uma relação disso com o nosso mundo real, né? Que eu tinha falado, os autores, é muito interessante que os autores eles podem pegar pautas do nosso mundo e trabalhar, adaptar para o universo deles, como eu tinha falado lá no episódio do One Piece. Você falou exatamente o ciclo do ódio, né? Ele começa com atitude nobre e ele faz coisas ruins, ele acaba meio que fazendo coisas ruins, achando que está fazendo algo de bom. O que a gente pode fazer uma analogia, um paralelo sobre isso? As ideias socialistas de Karl Marx, tá ligado? Então, a ideia bruta que ele tinha, não é uma ideia ruim, entre aspas, assim, não é uma ideia ruim. Mas você vê tudo que saiu dele, todas as ideias, todo o regime comunista que era para ser um regime igualitário, se tornou um regime totalitário, de assassinato, de perseguição, de holocausto e tudo mais, né? Tudo que eles fizeram sempre teve aquele intuito de ser uma causa nobre, uma causa do proletariado do povo, né? De fazer contra a hegemonia, né, mundial, a hegemonia capitalista, né? Então, no final das contas, você vê, e não só na União Soviética, você vê a China, a Coreia do Norte, o Vietnã, deixa eu ver mais, o Camboja, né, com o Pol Pot, né? Então
Então, tudo que saiu do cara lá, que essa ideia, entre aspas, assim, essa ideia nobre, acabou se formando naquele regime totalmente totalitário que muita gente que tem esse pensamento hoje em dia de esquerda, que tem esse pensamento de esquerda, critica lá os bigodistas lá da Alemanha, eles apoiam todos esses regimes que muitos deles já são pior do que os bigodistas alemão, cara. Eles já são pior do que o bigodista alemão. Mas eles apoiam porque eles acham que eles estão numa ideia muito superior, né? Então eu consegui pegar esse paralelo do Obito. É isso. Exato. Ele começa com essa ideia e você vê, ele fudeu a vida de todo mundo. Ele praticamente ele fez o Naruto ser o que ele é. O Naruto é porque ele é o protagonista, então ele vai ter coisas, meio que um desenvolvimento diferente. Mas o Sasuke, ele só é daquele jeito por causa do Obito. O Itachi só fez daquilo por causa do Obito, né? Então as guerras só aconteceram por causa do Obito. Então tudo que tá acontecendo de ruim de Naruto, ele tá por trás, né? Como uma força subliminar. E ele achando, na visão dele é totalmente errado, ele acha que ele está fazendo o que é certo, mas ele não percebe, ou ele está tão corrompido, o sistema corrompeu ele ao ponto dele achar para ele aquilo dali é o certo, entendeu? Exatamente. Assim, muitos autores, você pode indicar uma má fé, mas outros autores, eles tinham ideais na cabeça deles nobres, e ele escreveu, mas aquilo sempre acabava, de certa forma, como uma corrupção, como o próprio Karl Marx. Eu não posso dizer que ele era mal com nascença, escreveu aquilo que ele queria mal. Ele na cabeça dele que não funcionava, mas os ideais dele deram o que deram. Tanto que hoje em dia, não falando sobre o comunismo, as pessoas, para defender a democracia, eles usam atitudes ditatoriais. É interessante isso. O Canadá, na lista de democracias, ele é uma das maiores democracias. Mas para manter essa tal democracia, eles roubam, abusam, matam, sequestram. Então, é meio irônico. E não é só exclusivo do escanhota, não. Os norte-americanos, quando eles invadem as terras e diz, aqui vai ser uma democracia, mas eles matam e pinta a miséria no lugar, matam, roubam, destrói o lugar para dizer, não, agora a gente implantou uma democracia, né? É incrível, né? Exatamente. Mas, em alguns pontos dos Estados Unidos até vejo um pouco de má fé, mas é interessante você ver isso como no próprio Obito, ele não percebe que ele está perpetuando o sistema e que ele é parte desse sistema. Ele não percebe, até que o Naruto cospe na cara dele, ou bate literalmente, dá um soco na cara dele, e pensa, cara, você destruiu a vida de muita gente, cara, você é o pai de tudo isso. Aí ele finalmente percebe isso. Ele passou muito tempo crente de que os fins, a matança, a criação de organizações criminosas, justificaria o meio que ele faz, justificaria o fim, que no caso dele ele queria trazer a teórica paz. Mas aquela paz também não ia funcionar. Ia só perpetuar o sistema. Ele foi assim, o ciclo do ódio, se fosse uma roda, ele foi o principal motor do ciclo do ódio. O Danzou e o Obito, no fim, eles não são diferentes. Só a escala do Obito é maior, né? Porque o Obito era mais forte. Mas como, por exemplo, outro fator dessa equação é o Itachi. O Itachi, ele dizia que ele tinha a vontade do fogo. O Itachi, ele é outro perpetuador. Porque ele foi manipulado, logicamente foi manipulado. Ele tinha 13 anos de... Gente, vamos lembrar, quando o Itachi matou o clã dele, ele tinha 13 anos. Quando você tem 13 anos, não é bem de cabeça. Foi manipulado e tal. Mas para trazer a teórica paz, que ele tinha a mente de um Hokage, trazer a paz à vila, ele preferiu matar todo o clã dele. Você vê como no fim. E esse matar todo o clã dele gera outro ciclo de ódio, que é o do Sasuke. E o Sasuke e ainda mais porque o anime ele é um shonen, né? O anime ele não vai focar muito nisso. Mas o que o Itachi fez, ele matou a própria mãe, ele matou a própria mãe, matou o próprio pai, matou crianças, matou até bebês, caso estivesse lá, né? Provavelmente tinha bebês. Então, você vê, a manipulação dele foi tão profunda que fez com que ele fizesse atrocidades achando que ele estava também fazendo algo de certo, né? É precisamente isso, cara. Porque na obra de Naruto a gente já pega os personagens mais
mais pronto, né? O Obito já tá meio pronto, o Itachi já tá meio pronto, o Madara também. Só que no Sasuke você vê essa roda, esse ciclo do ódio ser desenvolvendo, começando lá com o gatilho da vingança, ele querendo se revoltar, você vai vendo esse ciclo até que mais pra frente ele tem uma quebra. Mas você vê como isso, a maldição do ódio que afeta os Uchihas, essa revolta inata deles, é uma resposta ao sistema corrompido, mas eles se corrompem mais ainda. Madara se corrompeu muito, o Obito é a manifestação total disso. E o próprio Itachi, que dizia, não, ele pode ser um Kage, ele tem a mente de um Kage. Ele tem a mente de um Kage porque ele age como o sistema age. Para acabar com uma revolução, ele matou todo o clã dele. É o ponto, o fundo, é o ponto máximo disso. Aí chegamos, então, no protagonista. O ponto do Naruto o Naruto sofreu como todo mundo. E ele não é um Uchiha, então ele não vai ser afetado pela maldição do ódio, teoricamente. Mas muitas vezes na obra Naruto, você vê que ele se pergunta, ele se questiona, será que eu estou fazendo certo? Será que eu deveria ter ido por outro caminho? Quando o Jiraiya morre, o Naruto ele tem um baque enorme, porque ele não sabe o que fazer. Porque o mestre dele diz uma coisa, mas a realidade dele está empurrando ele para o outro lado. Aí tem a luta máxima, a luta, assim, não é a máxima, mas a mais importante do personagem Naruto. O Pain, Nagato, essa mesma pessoa, era um discípulo do Jiraiya, assim como Naruto, ok? E ele sofreu muito. Ele perdeu os pais na guerra, acho que foi na Terceira Guerra Mundial Shinobi e tal, invasão do País da Chuva. O País da Chuva foi invadido pela vila de Konoha, que legal. Foi invadido pela vila de Konoha. E ele perdeu os pais, os de Konoha mataram os pais dele, ok. Ele virou órfão, ele ficou lá com a Konan e a Rito. Ok, tal, vai e volta, ele é treinado pelo Jiraiya. O Jiraiya diz que ele tem os olhos de Hagoromo. Aí começa aquele negócio do Garoto da Profecia. Vamos seguindo. Chega então a morte do Yahito. O Nagato, o Konan e a Rito criam uma organização, a Akatsuki, que busca a paz. Ali você vê que o Nagato ele ainda tinha bons ideais. Ele tinha bons ideais na mente dele. Tanto que ele criou a Akatsuki, que era uma organização que lutaria pela paz por meios pacíficos. Então ele seria um revertério do sistema. Só que aí ele criou o País da Chuva e veio o Hanzou, que era o líder do País da Chuva, por uma manipulação de alguém externo, acho que foi o Obito mesmo. E ele pensou que a Akatsuki era uma organização de guerra que ia dar um golpe. Então ele vai lá, faz até aquela situação, ele sequestra a Konan tal, e o Ahiko se sacrifica e o Nagato se descontrola, ele desperta o Rinnegan, ele mata o Hanzou, ele mata todo mundo. E ali começa a Neo Akatsuki, né? A Akatsuki vai caçar os Jinchurix, aquela da nuvem vermelha, sanguinária. Assim. Naquele momento, surgiu o Pain. E você vê que o Nagato, ele se rendeu ao sistema. Quando tem um trecho do mangá que não foi adaptado, quando o Jiraiya invade a Vila da Chuva e enfrenta o Nagato, que um dos ninjas da chuva diz: o Pain, o Nagato, matou todos os descendentes e parentes mais distantes do Hanzou. Você vê que, para ele, na cabeça dele, para destruir o tal sistema corrupto das guerras e tal, ele se recorreu ao meio mais violento possível para ir contra aquele que teoricamente era o maior rival dele, que era o Hanzou, que era a figura máxima do sistema. Ele matou todos os parentes mais distantes do Hanzou. Cara, isso é assim, uma manifestação até meio vingativa da cabeça dele. Tanto que você vê que o Nagato ele é bem vingativo. Okay, a ideia dele é cortar o mal pela raiz, né? Exato. Ele usa meios muito violentos. Tanto que ele participa da Akatsuki e tal. Acho que ele matou uns 2 de Júri, que foi 6 e foi o outro. Não lembro agora. Então, ok, tem invasão de Konoha, é o fator máximo, o ponto máximo do personagem Nagato. Ele matou o Jiraiya também, matou o mestre dele, também tem esse ponto. Ele matou o mestre dele para lutar contra o sistema e perpetuar o pensamento dele de uma certa teórica paz. Ele matou o mestre dele, que também lutava pela paz. Isso é engraçado. Ele invade Konoha, ele mata uma chuva de gente, destrói Konoha, mata muita gente. Tem a luta com o Naruto e tal. Naquele ponto, se alguém já viu o vídeo do Age, fala que naquele ponto o Nagato já via o Naruto como uma contraparte dele. Naruto... Você pega o personagem do Pain mesmo, aquele cara ruivo, do olho roxo, que luta contra o Naruto, você vê que é os mesmos tons do Naruto, cabelo baralhado. Muito parecido, né? O penteado ele é muito parecido com o do Naruto. É uma contraparte, né? Como seria o Naruto caso ele se rendesse.
É verdade. Porque Design é então muito parecido também. O Naruto perde, aí ele quase se mata pra liberar aquilo e ganhar do Pain, mas aí aparece o pai dele e tal, tem toda aquela conversa sentimental. Naruto ganha na Aham. luta e ele descobre onde o Nagato tá. E esse momento aqui é muito, muito brabo da história do Naruto. Ele vai lá, ele encontra o Nagato. O Nagato tá, obviamente, ele tá sem chakra, tá? Lutou a luta inteira, tá acabado. Naquele momento, o Naruto ele poderia vingar a vila dele, os mestres dele, todo mundo os Jinchurikis que o Nagato matou, todo mundo. As E pessoas o Nagato, que até que isso. morreram também, né? Ele até achava A, naquele momento, ele achava que o Kakashi estava morto, a Sakura também estava morta, né? e naquele momento tão crucial, o Naruto ele não mata o Nagato. Ele fala, que isso? Como assim não matou o Nagato? Porque isso era exatamente o que o Nagato queria. Caso o Naruto matasse o Nagato naquele momento, ele agiria igual o Nagato agiu com o Hanzo, matando tudo que veio pela frente com uma forma de revolta do sistema. Ele se tornaria E o parte do ciclo se sistema. repetiria. E o ciclo de ódio se repetiria. Exatamente. E quando o Nagato vê essa situação, ele percebe que ele finalmente perdeu. Não que ele perdeu na luta, ele perdeu, o ideal dele perdeu. Naquele momento, as ideias dele acabaram, caíram por terra. Porque ele viu uma pessoa que sofreu tanto quanto ele, perdeu os pais, perdeu os amigos, amigas, o mestre dele, a vida toda. E naquele momento tão crucial, ele não matou o Nagato. Aí tem todo aquele retcon, né, do Nagato sacrificando pra salvar todo mundo. Mas esse ponto é muito importante pro personagem Naruto. Porque naquele momento o Naruto ele não tinha uma ideia. Assim, vou traçar um plano para resolver a paz. Ele não tinha um plano. Como o Nagato tinha, como o Madara tinha, como o Obito tinha, como o Sasuke teve mais pra frente. Mas ele era forte o suficiente a não se render ao sistema. Tanto que, acho que na obra Naruto inteira, o Naruto, se ele mata um personagem, é muito. Que no caso é o Kakuzu contra a Katsu. Mas ali era um teste de força, não era tão sobre a história, era mais só uma coisa, um retcon, uma luta. Ele não mata nenhum dos vilões dele. Ele faz os inimigos sem tanto que o discurso no Jutsu é a manifestação disso. Ele prefere resolver no diálogo, porque se ele resolver na base da violência e matar os seus inimigos, ele será exatamente como os seus inimigos. Exatamente como o Nagato. O Nagato invadia vilas, destruía pessoas, matava pessoas por ideário de paz. A ideia dele era juntar todas as bijus, causar uma guerra global. Olha isso, para lutar contra a guerra, ele criou outra guerra. Para aí trazer uma teórica paz. Você como isso é maluquice? Aí a conclusão final do personagem é na luta contra o Obito. O Obito, como a gente mencionou aqui, ele era tudo aquilo. Ele era. Mas antes, Ele era antes, Barão, rapidão. Antes, tu falou sobre a questão do Naruto ter quebrado o ciclo lá com o Pain. A gente vou fazer só rápido, porque pra gente chegar lá no Obito. Dá pra se fazer um paralelo nessa parte da história, na questão do Naruto, ele meio que perdoar o inimigo dele e quebrar esse ciclo. Isso se faz muito paralelo com a nossa religião, a religião cristã, né? Exato. Muitas pessoas falam, pô, porque muitos cristãos não revidam os seus ataques, né? Jesus falou, quando se for atacado, dê outra face, né? Ele fala, dê sua outra face. É como se o autor, prestem atenção, é como se o autor, o Kishimoto, ele tivesse compreendido as palavras de Jesus Cristo e colocou isso no mangá dele. A gente, muito provavelmente, ele nem sequer é cristão. E eu não sei se ele ouviu a filosofia cristã. Provavelmente posso até ter ouvido, porque o cristianismo tem aumentado muito lá no Japão. Mas ele deve ter, de alguma maneira, ele ter pegado alguma coisa, ter absorvido alguma coisa que tem a ver muito com essa filosofia, a nossa filosofia cristã, de tentar resolver as coisas mais na calma, de oferecer outra face, porque Jesus, naquele momento, quando ele fala que é para você dar outra face, você não, na verdade, você amar seus inimigos, é tipo quebrar esse ciclo, porque a qualquer momento Jesus poderia ter falado, não, se alguém lhe atacar, se o seu inimigo ame seu irmão, mas odeie mais ainda seu inimigo, ataque seu inimigo, mate seu inimigo. Jesus só estaria perpetuando, seguindo o ciclo de ódio que estava acontecendo no mundo. E hoje em dia eu acho que muito provavelmente não, com certeza o mundo estaria pior do que já é hoje. O mundo estaria pior do que já é hoje. Então, quando você rompe esse ciclo dando perdão, amor, você quebra o ciclo.
Entendeu? Você para, o cara que tá lhe agredindo, muitas vezes ele vai parar e vai olhar, pô, que esse cara é maluco? Esse cara é maluco. Entendeu? Então, quebrar o ciclo já mostra, mesmo que você apanhe, morra, alguma coisa, ali você meio que tá ganhando. Você não tá perdendo, porque a moralidade, a moral do vilão se quebra. Tudo que ele fez, ele vai parar e vai pensar, foi meio que em vão. Porque eu não tô perpetuando aquilo que eu queria passar, que seria o ódio, a destruição e a morte, né? Mas pode seguir aí. Exato. Tanto que eu queria falar sobre esse assunto em outro vídeo, que é a semelhança da teologia cristã na filosofia de Naruto, mas tem muito disso mesmo, da outra face do perdão. Porque, assim, o ciclo de ódio não é só uma temática de anime, não. O ciclo de ódio existe até hoje em dia. A pessoa, por exemplo, você mata uma pessoa na Alemanha, essa pessoa, o filho dessa pessoa vai se desenvolver, vai querer matar você, vai começar um ciclo de ódio, que vai ser repetido pela história assim perpetuamente. Quando surge o parâmetro cristão de perdoar e dar outra face, você quebra isso, porque no outro lado é um ser humano como você, ele tem suas falhas. A gente muitas vezes vê outra pessoa como um inimigo mortal, porque na maioria das vezes ele pode te matar. Mas ele é um ser humano como você, tem erros, seus defeitos. Enquanto você perdoa e dá outra face, não é que você é um bestão, um burrão, mas é como você quebra aquele ideal de violência dessa pessoa. Muitas vezes, assim, quando uma pessoa quando a pessoa briga, luta, ele não sabe pelo que ele tá lutando. Ele só quer se basear na violência, ele só quer revidar alguma coisa. Quando você corta esse pensamento, ele não sabe pelo que lutar. Você entende muitos conflitos não aconteceram por causa disso. As pessoas nem sabiam por que lutar. O ato máximo disso é: Cristo morreu crucificado pelo Império Romano. Império Romano, Pilatos crucificou ele. E foi esse mesmo império que 200 ou 300 anos depois se converteu à base da não violência. Os cristãos não revidaram o ataque romano, não invadiram, não declararam guerra a Roma como os judeus fizeram, como os sefarditas fizeram, como os armênios fizeram. Eles converteram Roma de dentro. Aos poucos, com o tempo, converteram até os povos bárbaros, né? Porque primeiro foi o Império Romano, em seguida foram os celtas e depois os bárbaros, né? Os bárbaros, inclusive, para quem conhece... Essa é uma grande diferença do islamismo e do cristianismo, que é a base da escolha da não violência. Muitos dos bárbaros que foram convertidos à base da não violência. Os nórdicos, os anglos, os francos, os hispânicos, os lusos, eles foram convertidos à base da não violência. Foi lá, o cara pregou, e ele não revidava, não pregava uma violência, guerra. Eu não lembro, a São Geraldo, o rei norueguês que converteu a Noruega ao cristianismo, ele não declarou guerra, não, ele foi convertendo as pessoas, porque quando você faz na base da força, você cria um inimigo, você cria uma rivalidade. Tanto que a pessoa do outro lado vai começar a guerrear você, e achar um ponto que ele vai guerrear você sem saber. Existem rivalidades hoje no mundo, presta atenção, existem rivalidades hoje no mundo que não fazem sentido. As pessoas se odeiam por motivo nenhum. Motivo nenhum. É igual... por exemplo, Hitler, não sei se eu tenho que censurar, acho que não acho não. Ele tinha um ódio absurdo dos eslavos, que é o povo russo, sérvio, polonês. Quando você vai mais a fundo, os germânicos e os eslavos lutaram assim, por 500, 600 anos por um pedaço de terra. Chegou ao ponto que não fazia mais sentido. Ele não tinha mais por que lutar. Eles se odiavam por motivo nenhum. Não tinha motivo nenhum. E nem os antepassados dele, tipo, nem ligavam mais, né? Exato. Então, acho que teve até não sei se foi uma piada, foi um desenho, que era, as pessoas estavam brigando e foram perguntar por que brigavam. Não, porque meu antepassado fez isso, ele fez isso. Aí foi buscando lá atrás e descobriu que não tinha motivo nenhum pra estar brigando. Foi uma confusão. Tanto que eu posso até trazer para os times de futebol. Por que o Grêmio e o Internacional são rivais? Qual é a diferença do Grêmio e o Internacional? Nenhuma. Nos outros lugares, tem a diferença econômica. Tipo, o Palmeiras é o time do rico, o Corinthians é o time do pobre. No Sul, o Inter e o Grêmio são rivais por motivo nenhum. Não tem nenhuma diferença. O rico pode ser tanto colorado quanto gremista. Não tem motivo assim, aparente para ter essa rivalidade. É legal ter uma rivalidade no futebol e tal. Mas é uma comprovação de que tem certas rivalidades no mundo que não fazem sentido. Simplesmente a violência é o ciclo do ódio. E eu faço isso porque meu pai fez isso
porque o pai dele fez isso ao meu pai. Aí o pai dele faz isso porque o pai dele fez isso ao pai dele. Cara, é isso. É um acúmulo, uma bola de neve. Aí quando o Naruto, ele não mata o Pain, não é que ele perdoa, ele não mata o Pain quebra. Porque naquele momento ele percebeu, o meu ideário acabou por terra. Eu não tenho mais por que lutar. Ele me venceu em tudo. Ele venceu na batalha e na ideologia. Aí segue pro Obito e é a mesma coisa. Só que o Obito tinha um ideário muito forte, ele também era muito mais forte do poder. E chegou ao ponto que ele falou, isso não faz mais sentido. Eu estar declarando guerra ao mundo para criar uma teórica paz. Isso não leva a lugar nenhum. Você está só perpetuando tal sistema. O que aconteceria se o Obito tivesse conseguido teoricamente ganhar? Ele ia matar uma pancada de gente, ia nascer outra pessoa, filho dessas pessoas que morreram, ia iniciar no ciclo do ódio e querer matar o Obito porque ele matou o pai dessa pessoa. Ia começar de novo. Tanto que foi o que aconteceu com o Sasuke. Agora vamos falar do Sasuke. Porque o Sasuke é o personagem, ele é um dos personagens principais, ele é o favorito do Kishimoto, né? Na verdade, como já me contaram, o Sasuke ele é o personagem que o Kishimoto mais gosta de desenhar. Mas, na minha visão, o desenvolvimento do Sasuke faz parecer que o Kishimoto gosta um pouco mais do Sasuke do que do próprio Naruto. Tanto que o Sasuke ele é inspirado, não só em design, mas em personalidade, no Naruto, no Vegeta, né, em Dragon Ball. Que é o anime favorito do Kishimoto, Kishimoto já falou. E ele já falou várias vezes que o Vegeta é o personagem favorito dele. Então, dá pra fazer esse paralelo. Mas pode continuar. Muito em obra, né? Ele escreve o personagem principal pra ganhar fama, né? Vender. Depois ele escreve o personagem favorito dele. Tem aquele também, Demônio Azul e Demônio Vermelho, que é uma história, um tipo de história asiática que é muito comum. Demônio Vermelho e Demônio Azul, né? Sasuke, Naruto, Goku, Vegeta, muitos outros. Mas o Sasuke ele é interessante porque ele é a manifestação de tudo isso. Ele é vítima do sistema corrompido, ele se rende à maldição do ódio e ele vai mudando de ideia muitas vezes. A primeira ideia dele é: vou matar o Itachi, vou me vingar, ele matou meu clã. Por quê? Matou o Itachi tá morto. Aí surge uma nova ideia na cabeça dele. Não, o Itachi fez isso por causa da vila, que era controlada por pessoas corruptas. Então vou lutar contra essas pessoas corruptas. Aí tem tanto que ele tem um plano de invadir o Konoha, mas ele acaba não fazendo. Ele invade a reunião dos Kages e mata o Danzo. Na verdade, ele não mata o Danzo se mata. Mas esse confronto do Danzo e Sasuke é interessante, que eu vou trazer uma paralela mais pra frente. E quando ele luta contra o Danzo e tal, começa a guerra, ele não participa de início, ele encontra o Itachi ressuscitado, tem aquela cena bonita deles, que eu também vou falar um pouco mais pra frente. E ele luta na guerra, ele morre, aí o Hagoromo ressuscita ele luta contra a Kaguya e tal. Naquele momento, o Sasuke mudou o ideário de novo. Aí ele mudou de novo e agora o plano dele era, olha que curioso, ele queria destruir o sistema com uma guerra e reconstruir o sistema, com ele sendo o líder, né? Tanto que ele luta com o Naruto, ele pega os 9 bijus, tem toda aquela cena. Por que no final da luta Naruto e Sasuke, o Sasuke fala, eu perdi? Ele não perdeu na batalha porque os dois estavam no chão, estavam cagados no chão, não tinha como ele ganhar nem perder. Ele fala que ele perdeu porque o ideário dele perdeu. Ele percebeu que todo aquele conflito que ele tinha, aquele ideário que ele tinha, era exatamente igual ao do Obito, ao do Itachi, ao do Madara, ao de todas as pessoas que vieram atrás dele e condenaram o ciclo de ódio que ele viveu. O Obito, Sasuke e Madara não eram em nada diferentes do Danzo. Você vê como o Itachi ele lutava tanto contra o sistema, no metade pro final do anime, que ele se tornou parte dele. Ele se tornou exatamente igual ao Danzo. Ele odiava tanto o Danzo que no fim se tornou ele. É igual isso acontece até na paternidade. Quando a pessoa odeia muito o seu pai ou sua mãe, ele acaba se tornando ele. Quantas pessoas você conheceu que ele odiava tanto o pai que ele acabou se tornando igual? Eu conheci muita gente assim. Ou a menina, as mulheres muitas vezes, tem uma piada no meio feminino que é: eu não quero ser minha mãe, eu não quero ser minha mãe. A pessoa fala isso com tanta força, eu não quero ser minha mãe, que ela acaba se tornando exatamente igual. O Sasuke, ele queria destruir o sistema, como o Obito queria. Ele queria reconstruir o sistema, como o Madara queria. E ele queria utilizar das bijus, da força, da violência, para perpetuar um novo sistema, coisa que o Danzo queria. E caso ele conseguisse,
ele ia agir exatamente igual o Danzo. Ele ia forçar as pessoas a acreditar no que ele queria à base da força, porque ele era teoricamente a pessoa mais forte do mundo. Ele ia fazer exatamente igual o Danzo. Ele ia matar gente, na cabeça dele tudo aquilo fazia sentido. Os fins justificam os meios é a frase máxima da maldição do ódio. A maldição do ódio, no caso, aborda só os Uchigas. Meio que o Danzo é um caso excepcional, o Orochimaru é outro, mas ele tem outros ideais. E é a corrupção máxima da pessoa. Porque ela, em confronto com o sistema, no caso até no vídeo do Aizen é isso, que o Sasuke ele queria lutar pelas minorias, ele queria lutar pelos oprimidos, para aqueles que foram humilhados pela vontade do fogo, usando a maldição do ódio. E ele não se torna, aos poucos, se tornaria exatamente, ele criaria um sistema tão corrupto, ou até mais, que a própria vontade do fogo, que o sistema que a vontade do fogo criou. A vontade do fogo não deu certo. Assim, é como se ela não criou um sistema perfeito. Teve 3 guerras por causa disso. Mas um fator da vontade do fogo que fazia com que ela prosperasse, ao contrário da maldição do ódio, era a vontade inata de continuar. A vontade inata de continuar. Portanto, foi esse fator que fez com que o Naruto entrasse naquela luta e ele vencesse. Também, ele é o protagonista. Nossa, sério, ele ia ganhar de toda forma. Mas ele não tinha uma ideia pronta de como ele ia conseguir. O Sasuke tinha. Eu vou fazer isso, vai dar nisso. O Dano tinha. Eu vou fazer isso, vai dar nisso. Madara a mesma coisa, o Vito a mesma coisa. O Naruto não tinha essa ideia perfeitinha do que ele ia fazer. Mas ele não ia se render ao sistema. Ele não ia abdicar da violência gratuita para conseguir o que ele queria, da força. Ele utilizaria a vontade de todos. Ele construiria um sistema que agradaria a maioria, ou todos, sem utilizar a força bruta. Ele era a pessoa mais forte do mundo, naquele ponto. Mas ele não se rendeu a isso. Tanto que, por isso que ele vence a batalha. Porque o Sasuke ele acabaria se rendendo a outro ideário, porque ele acabou, caso ele vencesse, ele criaria outro Sasuke, ou outro Obito, ou outro Madara, que ia fazer a mesma coisa. O ciclo de ódio se perpetuaria. O Naruto também falou, não basta, que não, morre comigo esse ciclo de ódio. Com ele acabou. Tanto que teve a nova geração de Naruto, que é o Boruto, e você vê os frutos da vontade do fogo do Naruto. Onde o Hashirama errou, matando o Madara, perpetuando o ciclo da violência à base da força, como ele fazia, Naruto acertou. No mundo de Boruto, ele é disparado a pessoa mais forte no início. Mas ele criou uma paz entre as vilas, as crianças poderiam crescer longe da guerra, os filhos dele foram bem criados, teoricamente tem outro ponto sobre isso. Ele conseguiu trazer o amigo dele de volta para a luz, para a vida, um pensamento mais sensato de como levar os seus ideais. E ele conseguiu, assim, até converter antigos inimigos. O pessoal brinca muito que, não, olha lá o Orochimaru. Ele conseguiu até fazer o Orochimaru, uma pessoa, assim, maluca, que tinha um objetivo inacreditável de buscar conhecimento acima de tudo, não retardar, mas ele amenizar as pesquisas dele. Tanto como o Orochimaru não faz experimento em humanos, ele não mata mais gente. Ele não matou o Orochimaru. Então você vê, as vilas estão em paz. E tem um arco em Boruto que fala sobre isso, que é o arco da nuvem não, da água, que eles vão lá pra água, pra Vila da Chuva, Vila da Água, que é do cara das 7 espadachins da Vila da Neva. E o confronto naquela saga é entre pessoas que gostariam da volta do sistema antigo, da violência, da matança, contra os protagonistas que perpetuariam o neo-sistema da vontade do fogo. Então, o Boruto vence e tal. Então você vê que esses conflitos continuam. Não acabou no Naruto, continuou com o Boruto. Mas essa vontade de não desistir, continuar acreditando em perdoar, em ouvir seus inimigos, em convencê-los do ideário certo, de trazê-los para a luz, entre aspas, se perpetua continuamente. Tanto que teve outra saga, em Boruto mesmo, que é a saga dos Funato, que é bem ruinzinha, na verdade, mas ela traz um ideário bacana de que para evitar a guerra, que ia ter um conflito entre piratas e a Vila da Neva, o Boruto ele se sacrifica para evitar um conflito maior. Então, sem derramar sangue dos inimigos dele, ele acaba trazendo essa vontade da paz sem matar ninguém. Tanto que essa saga é até bem grande, mas ela aborda todo esse ideário da violência, perpetua o ciclo de ódio, porque acaba morrendo um amigo do Boruto, e ele vê que morrem pessoas dos dois lados. Tanto ele perdeu um amigo, tanto o outro personagem que estava lutando dele também perdeu uma irmã dele,
Então o ciclo de ódio é perpetuar infinitamente. E continuar se perpetuando o ciclo de ódio. A guerra ia continuar e novas guerras iam se iniciar. No momento que ele trava isso e fala, não, eu não vou continuar isso, ele remonta ao ideário do Naruto. De buscar a paz, de entender o seu inimigo, de ouvi-lo, de trazê-lo para o seu lado, de entender as suas questões, de não desistir e não se render ao sistema antigo, à política velha, ele ganha. Por isso que o Naruto, lógico, ele é protagonista, ele tinha que ganhar. Por isso que ele ganha do Obito. Por isso que ele ganha do Nagato. Por isso que ele ganha do Sasuke. Então você vê, o Nagato, ele se rende, ele não é derrotado, ele se rende. O Sasuke, ele é derrotado, ele também se rende. O Obito, na verdade, não. Ele se rende, sim. O Obito se rende. Todos os grandes inimigos do Naruto se renderam a ele, menos o Madara. O Madara foi morto mesmo. O Madara, ele era um idealista ao extremo. Tanto que, quando ele morreu, o Hashirama tá do lado dele, ele morre falando, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada. Meu arrependimento é ter perdido. Então, na cabeça do Madara, ele não entendeu que ele era só mais um fator disso. O Madara não conseguiu entender. Mas é engraçado como o Madara ele correu tanto do mundo, do isolamento, ele queria tanto ter medo. Ele temia tanto um golpe pelas costas que ele acabou morrendo por um golpe das costas 2 vezes. Ele morreu 2 vezes por causa disso. Ele era tão precavido que acabou morrendo 2 vezes por isso. E no fim, ele morre ao lado da pessoa que ele mais odiava. Ele morre do lado da Hashirama. A única pessoa que estava do lado dele era o maior inimigo dele. A pessoa que teoricamente matou ele. O Hashirama. Então, é engraçado isso. Os vilões de Naruto são muito bem construídos. Porque eles não são maus por ser maus. Eles são maus por um motivo. Não um bom motivo. Mas, quando o Naruto ele vai perpetuando essa ideia de nadando da resistência, de entender seus inimigos, ele entendia o ideal, ele entendia o motivo do Obito e do Nagato fazer o que fazia. Ele entendia. Porque ele passou pela mesma coisa. Ele passar pelo que passou fez ele se entender nos seus inimigos. Por isso que ele era tão amigo do Sasuke. Ele era amigo do Sasuke não porque eles conviviam muito, porque o Sasuke era e entendia exatamente o que o Naruto passava. Ele era órfão, ele viu a família dele morrer, ele sofria na mão das pessoas. Então, ele se via nessas pessoas. E por se ver nessas pessoas, ele entendia. E por isso ele não matava. Por isso ele nunca, assim, tirando o Kakuzu, ele não matou ninguém na obra toda. Ele não matou o Nagato, ele não matou o Obito, ele não matou o Sasuke, ele não matou o Madara. Ele não matou ninguém, porque se ele matasse, ele seria mais uma peça desse sistema. E para lutar contra o sistema, o que você faz? Você nega. Você nega as ações que ele utiliza. Se o sistema se baseia na violência, no ciclo do ódio, se você usa não violência e diz não, e põe um fim ao ciclo do ódio, você venceu o sistema. Por isso que é igual no mundo, como no mundo real. Se você tem uma mãe narcisista, você vai ter traços narcisistas pela criação que você teve com ela. Se você não se... E vai perpetuar isso futuramente, né? O Hernani falou uma vez que o que gera uma mãe narcisista era outra mãe narcisista, né? Que seria a avó narcisista. Tu falou sobre a questão do ciclo, né? Gente, ouvintes que estão prestando atenção, estão acompanhando, vocês já acompanham já o Hernani lá no Sociedade Primitiva? Vocês já vão saber uma coisa aqui que eu vou falar para vocês. É o ciclo, o Hernani já tinha falado, é o ciclo, mais ou menos que seria o ciclo do ódio, né? Um pai e uma mãe que foram ruins criando filho, eles vão criar outro cara que vai ser um pai e uma mãe também que serão ruins. E isso vai perpetuar a questão do tempo, né? Então, até alguém quebrar esse ciclo e dizer, não, eu tenho que superar isso, como foi no caso do Hernani, que ele já falou várias vezes que ele teve vários problemas, não só com o pai, mas com a mãe dele. Mas ele decidiu quebrar o ciclo e perdoar o pai e a mãe, perdoar tudo que aconteceu entre o pai e a mãe dele, e esquecer isso, romper esse ciclo, para posteriormente ele ser um pai melhor, entendeu? É isso que o Red Baron está explicando. É isso que eu acho que deve ser um dos fatores principais que o Kishimoto quis apresentar no final da obra dele. Quebre o círculo o círculo do ódio, o círculo ruim. Quebre isso. Então, se você teve alguém que foi ruim com você, não fique guardando rancor e ódio, porque isso daí só vai piorar, não vai adiantar de nada, não vai mudar o passado. E é verdade, até você perdoando também não muda o passado, mas você consegue superar o passado, entendeu? Você consegue superar tudo o passado. O principal, acho que o principal dilema de Naruto, a principal mensagem de Naruto é isso: quebre o ciclo, saiba perdoar as pessoas, saiba
trazer algo de melhor pra sua vida. Porque ficar remoendo todo esse ódio não vai levar em nada. Você viu, no fim das contas, todos já acabaram morrendo, tirando o Sasuke, né? Todos acabaram morrendo. E ainda o Sasuke, ele ainda meio que perdeu o braço. O Naruto também perdeu o braço, mas depois ele colocou um outro. Mas o Sasuke, ele ainda fica sem o braço, que eu acho que é pra mais que pra ele estar sempre relembrando aquilo, né, que ele fez, não é? Exatamente. E uma frase que eu acho muito bacana, não é do mundo Naruto, uma vez perguntaram para dois irmãos, perguntaram para um, por que você bebe? E por que o outro e perguntou para um, por que você bebe? Por que você bebe? E pro outro, por que você não bebe? Ambos eram irmãos. E a resposta dos dois era a mesma. O meu pai é alcoólatra. Essa frase é muito bacana porque é o mesmo contexto. Eles foram criados pelos mesmos pais, só que tiveram respostas diferentes. Por que você bebe? Meu pai é alcoólatra. Ele perfeitou o sistema. Ele continuou esse ciclo de ódio, de bebedeira, de vício. E pro outro que não bebia, ele teve a mesma resposta. Por que você não bebe? Porque meu pai é alcoólatra. Ele respondeu para a mesma situação, a mesma pergunta, uma resposta diferente. Ele cortou o ciclo. Agora, se o filho dele não vai ter mais influência de um pai alcoólatra em casa, ele vai ter uma influência diferente, uma influência melhor. Esse é um ponto, assim, o máximo em Naruto. Tanto que tem Boruto que é a continuação. Quais ideais o Naruto passa para o Boruto? A resistência, o não desistir, o ouvir seus inimigos, acreditar neles, perdoar seus inimigos. Perdoar seus inimigos é ser burrão. Só que tem uma frase em dizer que o Naruto era um hipócrita. Ele não era hipócrita. Ele não perdoou o Obito e tudo que ele fez de mal. Ele perdoou a pessoa Obito. Ele entendeu que o Obito ele errou. E quando o Obito percebeu isso, pois então ele perdoou. Porque o Obito já não queria mais continuar aquele ideal. Então o Obito acabou morrendo de sacrifício para salvar o Naruto. Mas o Sasuke é a mesma coisa. Ele perdoou o Sasuke. O Kishima escreveu o Naruto de uma forma muito bem, em que ele nunca fez o Sasuke ser um genocida. Até o final, né? No último momento ele sim se torna um genocida porque ele quer matar todo mundo. Mas até o último momento da obra, ele não mata ninguém. Ele não matou o Deidara se matou. Ele não matou o Danzo se matou. Ele não matou ninguém na guerra. Ele matou o Orochimaru voltou, mas também foi meio que um autodefesa, o Orochimaru era maluco. Ele também não matou o Itachi morreu sozinho, de doença. Então o Sasuke foi construído para que ele fosse um paralelo do Naruto, só que do outro lado. Tanto que na última cena, que eles estão naquele embate deles, quando solta aquele poder, tanto que aparece até no Storm 4, quando o Sasuke olha pro Naruto, ele vê milhares de pessoas, os amigos dele, os mestres dele, as pessoas que ele salvou, as pessoas que ele entendeu, ouviu, e chamou pro lado dele, porque essas pessoas eram como ele, sofreram como ele. E do lado do Itachi tinha quem? Só o Itachi. Do lado do Sasuke tinha quem? Só o Itachi, porque o Itachi amava o Sasuke incondicionalmente. O Itachi, no fim, ele só desejou pro Sasuke, eu vou amar você pra sempre. Mas aí é outra questão, é questão de amor e tal. O Itachi não tava nem mais aí pro... O Itachi até se absteu desse conflito. Mas o Sasuke estava sozinho. O ideário da revolução te deixa sozinho. O Madara, mesmo que ele tivesse o Obito como aliado, ele era sozinho. Tanto que ele lutou parte da guerra sozinho. Era ele contra o mundo. O Obito foi a mesma coisa. Quando depois que o Madara morreu de velhice, o Obito lutou sozinho. Teve a Katsuki e tal, mas ele era ele contra o mundo. Tanto que o início da guerra foi ele contra todo mundo. Então, e o Sasuke é a mesma coisa. Ele estava sozinho. Esse caminho de revolução, mas se você cria tantos inimigos, todo mundo é seu inimigo. Eu te odeio todo mundo. Você fica sozinho. E quando seu ideário é só você se isola, você só perpetua esse sistema de violência, um ciclo de ódio. Essa é a mensagem máxima de Naruto. Por isso o Naruto é tão interessante, esse contexto mais por trás. O Naruto ganhar não é só por ele ser protagonista, mas ele ganha porque o ideal dele venceu. Não é como se, não, ele soltou um poder grande que o cara morreu e tal. Não é só isso. Não é só o trabalho duro vencedor natural. Não é só isso. É mais que isso. O Gaara voltar e ir pro lado do bem também é outro fator muito interessante. O Naruto e o Gaara eram iguais. Literalmente, eles eram Jinchuriks, eles eram órfãos. E o Gaara tinha até mais gente, que ele tinha os irmãos dele. E mesmo assim, o Naruto conseguiu entender o Gaara e fazer ele se entender e colocar no mundo, perceber que ele não era inimigo de todo mundo. Que ele não estava sozinho, tinha pessoas que amavam ele. E criou o quinto Kazekage, que é o Gaara. Outra coisa é a saga do Zabuza. O Zabuza, no fim,
ele venceu o sistema não porque ele venceu o sistema, lutou contra todo mundo. Ele venceu o sistema porque ele não lutava mais por causa do sistema. Ele lutou a vida toda para ser um guerreiro, tanto que ele viveu na névoa sangrenta, e ele teve que matar todos os colegas dele. Quando ele adota o Haku, ele adota o Haku porque o Haku é uma arma. Ele viu o Haku como uma arma. Só que o Haku, ele não se sacrificou pelo Zabuza porque ele era uma arma. Ele sacrificou pelo Zabuza porque o Zabuza era o pai dele. Porque ele amava o Zabuza. Quando o Zabuza percebeu isso, ele falou... Naquele momento ele percebeu que o Haku venceu o sistema, porque o Haku se sacrificou para uma pessoa que ele amava. Ele não fez por obrigação pro sistema, ele não vai por uma vingança. Ele fez por vontade própria. Ele venceu o sistema nesse ponto. E os Zabuza a mesma coisa. Os Zabuza no último momento, ele vence porque ele se rende. Ele não perpetua mais aqueles traços de violência. Ele desiste da luta contra o Kakashi e vai lutar pelo que acredita. Ele acaba morrendo. Mas ele morre lá da pessoa que ele mais tinha como parceiro, que era o Haku, que era quase um filho para ele. Então isso é interessante, que os vilões de Naruto eles vão se rendendo não por causa da força, como em outros animes, que eles explodem ou desaparecem. Eles se rendem. O Zabuza ele se rendeu, ele morreu mais pra frente, mas se rendeu. O Gaara se rendeu, o Sasuke se rendeu, o Obito, todos eles se renderam. A maioria deles morreu por outros motivos, mas eles se renderam antes de perder. Então, é sobre isso. É muito interessante isso. Naruto é uma obra muito interessante. Eu acho que esse episódio foi muito bom. Eu gosto da obra de Naruto, eu gosto bastante. Eu acompanho Boruto desde 2017, então eu gosto muito. Boruto já foca em outros assuntos, tem outras temáticas. Mais pra frente a gente pode abordar, mas nesse episódio já tá bem longo. Eu gostei bastante dessa participação, vou deixar pro Willy falar um pouco depois das conclusões dele, mas minha conclusão é essa. Naruto, ele vence porque o ideal dele venceu. Naruto é sobre resistência, perseverança e de entender o outro, a empatia. Quando você tem empatia, você entende os motivos do outro. Lógico, se você ficar vendo o mundo como seu inimigo, você vai se defender. Claro, você vai ficar protegido. Tanto que os grandes vilões mais fortes da Naruto tinham esse ideário. O Sasuke e o Madara, eles eram ridiculamente fortes. Mas eles perderam. Por que eles perderam? Porque o ideário deles ia acabar levando a isso. O ciclo de ódio só acaba quando você termina o ciclo de ódio. Ah, minha mãe é narcisista. Se resolva, se cure. Se você ficar culpando sua mãe, você vai se tornar igual a ela. O Sasuke culpou tanto o Danzou pelo genocídio que no fim ele se tornou o Danzou. Então, e o Danzou só se tornou o Danzou porque ele criticava outra pessoa. Não dá pra saber, porque o Danzou foi um personagem bem desenvolvido. Mas o Obito é a mesma coisa, o Madara é a mesma coisa. Então, você se cure, se resolva, se conclua, porque é isso que a obra de Naruto tem a nos ensinar. Perseverança ganha da rebeldia. A revolução, eu até esqueci de mencionar isso, eu ia falar sobre a revolução protestante, a francesa, que tem muitos parâmetros entre Lutero e Sasuke, porque até meio brega falar isso, mas eles buscavam não a solução do problema pela cura, pela conversão, eles buscavam a base da violência, da força, do imediatismo. O que Lutero, como padre, ele podia fazer para mudar? Ele via que a igreja tinha seus problemas, e para mudar, o que ele fez? Ele colocou 95 teses na porta de uma igreja e criou uma religião nova. Não resolveu o problema. Coisa que São Francisco de Assis fez diferença. São Francisco de Assis, ele via que a igreja tinha problemas. Ele foi lá e ele converteu a igreja. Ele mudou de dentro. Ele mudou o sistema não com as armas do sistema. Ele mudou o sistema com as armas dele. As armas certas. Então, a revolução, como na francesa também, na russa e muitas outras deflagradas, é só uma perpetuação do sistema. A Revolução Francesa ia contra a monarquia francesa, que deu início a Napoleão, que também era monarca. A Revolução Russa era contra a ditadura e o acúmulo de poder, que criou o comunismo, que era muito forte, era mais forte e tinha mais acúmulo de poder. Essas revoluções, elas não mudam, elas se corrompem em instantes. A Revolução Francesa se corrompeu em dias. Começou a Revolução Francesa, começou genocídio, morte, guilhotina, abuso, destruição de coisas sacras. Você vê como a revolução sempre tende à destruição, pois o pai da revolução é o pai da mentira, que é o exatamente. O primeiro revolucionário foi Satanás, aquele exatamente. Que se opôs a Deus, né? Então, o que a gente falou, a revolução
É o pai da mentira. Exatamente. E só complementando o que tu falou sobre a questão do Naruto, a principal ideia de Naruto, ela é muito boa, sobre essa perseverança e continuar, sempre não desistir. Claro, todo shonen ele sempre tem essa ideia, não desistir, né? Mas na questão do Naruto, fica essa ideia do perdão. Principalmente porque a gente está muito acostumado aos animes que vieram antes de Naruto, os principais, como Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, deixa eu me lembrar. Ele tem um ponto, dá pra dar um ponto parecido com um pouco com o Naruto com isso, como eu já tinha falado na questão do Sag e do Keno, né? Que também aprenderam a reconhecer seus males e aceitar o perdão de Atena. Mas o principal, que era Dragon Ball Z, os vilões era tipo que nem tu já tinha falado antes, né? Era aquele vilão mau, ele não tem aquela camada muito desenvolvida como os vilões de Naruto. O único que tem uma camada um pouco desenvolvida seria o Cell. Eu acho que o Akira Toriyama, se ele quisesse trabalhar na ideia dele, sem precisar ter aquela pressão que ele tinha na época, né? Que ele sempre falou que ele sempre teve pressão, trabalhar na Shonen Jump, gente, desenhando 20 páginas semanais é muita coisa, então é muita pressão. Então, se ele trabalhasse com mais liberdade na questão, o Cell, ele seria o melhor vilão ele é o melhor vilão de Dragon Ball Z. É o melhor vilão de Dragon Ball. Melhor vilão. É o melhor vilão de Dragon Ball por causa disso, porque o Cell, ele é criado para ser o mal absoluto, mas ele não é. Se você parar para pensar, ele não é totalmente mal. Porque ele foi criado não para só ser o mal, mas também para ser um ser perfeito. Então, ele sempre tem que compreender, para ele, na visão dele, quando ele vai matar um humano, para ele é normal. Pra ele é normal, aquilo dali não faz nenhuma diferença, porque ele não reconhece um ser humano, por ele ser um bio-android, ele não reconhece o ser humano como nada mais do que um alimento. Do mesmo jeito quando a gente se alimenta de algum animal, entendeu? Então, tudo que ele era meio que uma evolução do Goku. O Goku ele queria uma luta acima de tudo, e o Cell queria uma luta acima de tudo mesmo. Acima de tudo mesmo. Para atingir a perfeição. E sabe quem pegou essa ideia e desenvolveu isso no seu máximo, no seu ápice? Togashi em Hunter x Hunter. Ali. Meruim. Olhem para Meruim. Ouvintes, procurem o design do Meruim e procurem o design do Cell. Meruim, ele é a cópia de Cell. Ele falou que se inspirou no Cell. Ele se inspirou totalmente no Cell. Até na sua criação, Meruim, ele foi criado, que assim como o Cell, ele foi criado para ser um ser perfeito. E ele age do mesmo jeito como o Cell, ele se alimenta dos humanos, ele olha para os humanos, assim como o Cell olha, como meros objetos. E ele também, Meruim, ele tem aquele sentimento dele de querer lutar para se tornar cada vez mais perfeito. Mas o que quebra Meruim é quando ele conhece aquela menina cega. Me esqueci o nome dela, coitada. Ele conhece. Meruem e. Não lembro. Agora eu não tô lembrado. Mas quando ele conhece a menina e ele vê que ele não consegue ganhar ela num mero jogo simples, que ele aprendeu em questão de segundos, o jogo tá lá. Ele aprendeu um jogo bem complexo, que é um estilo, é um tipo um xadrez japonês, bem complexo. Ele aprende em questão de segundos, para você ver como ele até na escala intelectual ele tá muito mais evoluído do que o ser humano. E ele, mesmo assim, ele não consegue ganhar de uma menina que, tipo, tá o tempo todo com o nariz catarrento. É uma menina que veio de uma vila super pobre. É uma menina que nem consegue nem se expressar direito, mas ele não consegue vencer ela. Então ali ele vê um potencial do ser humano, que não é mais ser um alimento. Ele vê que o ser humano ele pode chegar no potencial máximo, mesmo ele não aparentando isso, entendeu? Inclusive, porque o Meruem, ele enfrenta o ser humano mais forte e o ser humano mais fraco. E ele ganha o ser humano quando ele perde o ser humano mais fraco. Exatamente isso. Você pegou um ponto-chave muito interessante. Ele ganha do Netero, né? Que é o Netero que era ali, ele era realmente o ser humano mais forte. Não só ele, mas o Gon, mas a questão do Gon era outra coisa, que não tinha muito a ver com o Meruem naquele momento. Mas o Netero ali, ele era o ser humano mais forte. Ele era um humano que chegou no seu ápice de poder, no seu ápice da sua luta. Inclusive,
no anime diz que a luta do Netero e do Meruem, que a gente acompanha durante vários episódios, durou só 6 minutos no máximo, ou até menos. Tem aquela cena depois que o Netero ele perde a perna, dizem que aquela cena ali durou segundos na vida real, segundos. Foi segundos. A conversa que ele teve com o Meruem foi questão de segundos. Então, você vê. E o Meruem ele ainda consegue sobreviver, né? Depois daquela explosão. Claro, estava infectado, mas ele ainda assim, no final das contas, ele perde. E até, cara, é muito louco como o Togashi ele consegue. No mangá nem tanto, a gente tem que dar mais o braço a torcer mais para o anime. O anime da Madhouse foi perfeito. Que ele constrói aquela tensão do Meruem votar, de tipo, os guardas imperiais dele tem que impedir que o Meruem se encontre com a menina, porque se ele olhar para a menina, ele vai relembrar, e então ele não vai ser mais aquele líder tirano que eles tanto queriam. Então esse mini arco, cara, gente, o arco das aranhas de Hunter x Hunter é um arco perfeito. Para mim é um dos arcos perfeitos. Não é à toa que até o próprio o Kishimoto ele gosta muito também de Hunter x Hunter. A questão até do chakra não, dos poderes dos Uchihas, tá ligado? O Sharingan. Sharingan, sim, o Sharingan. O Sharingan é inspirado nos olhos do clã dos Kurta, lá do Kurapika, entendeu? Os olhos escarlates. Então, você vê que até nisso o Kishimoto pegou. Mas é isso mesmo. Aqui foi uma conversa que foi muito boa, cara. Eu gosto muito de conversar com meus colegas, inclusive até no meu próprio canal. Eu gosto de gravar com meus amigos por causa disso, porque a conversa, cada um vai complementando um ao outro, entendeu? Então vai acrescentando coisas a mais. Red Baron, valeu mesmo. Inclusive foi tu, nem se fui eu que te convidei, foi tu que se autoconvidou, porque foi o Hernani que fez essa ponte entre nós dois. Foi um prazer, cara, gravar contigo. Os pontos que tu trouxe agregou muito aqui no programa, agregou muito pra mim. Eu tenho que admitir que muitos pontos eu não tinha percebido quando eu tava lendo Naruto, inclusive agora que eu vou continuar lendo o mangá, eu vou ler já com outro tipo de pensamento, tá ligado? Com outro tipo de visão, já que tu conseguiu abrir a minha mente pra perceber isso no próprio mangá do Naruto, na própria história do Naruto. E isso foi muito legal. Eu acho que, inclusive, com certeza esse vai ser o melhor episódio que eu gravei aqui. Esse é o melhor episódio que eu gravei aqui. Então, mais uma vez, valeu mesmo, cara, por ter gravado, por a gente ter gravado aqui junto. E por ter agregado tudo aqui no programa. Deixa eu dar umas palavras finais, só lembrando. Para concluir esse tema aqui, a gente vai concluir na live, para tirar algumas dúvidas e tal. Falar um pouco mais sobre o ideal de revolução contra a reforma, que são dois temas diferentes. Também dá puxado o tema de Naruto Sasuke, eles mudam o sistema de formas diferentes. Então a gente vai fazer na live semana que vem, provavelmente. Não sei quando vai sair esse episódio, mas vai sair na sexta, as lives são sempre sextas. Foi uma honra participar aqui do programa. Eu posso vir aqui mais vezes, ter mais tempo pra falar. Muita coisa pra falar, cara. Principalmente de Hunter x Hunter. Pô, Hunter x Hunter é muito bom. Mas tem muita coisa pra falar, se quiser falar de Jujutsu também. Eu gosto de xingar Jujutsu. Eu acompanho tudo pra xingar. E eu gostei bastante de participar aqui. Espero que o programa fique bom. Se quiser uma ajuda pra edição aí, eu vou ajudar também. Valeu aí por deixar participar. E qualquer coisa é só chamar. Minhas lives também são abertas aí pro público. Show de bola, valeu aí. Pronto, valeu mesmo. Inclusive Tu falou de Naruto, mas eu vou te chamar novamente, vou te puxar novamente aqui no programa pra gente discutir sobre Yu Yu Hakusho, o arco do Sensui. Se lembra do Sensui, cara? Aquilo dali dá pra perceber muito. Inclusive, o que a gente discutiu aqui sobre o ciclo do ódio em Naruto também é apresentado de uma maneira diferente no anime Fullmetal Alchemist. Se lembra? O governo vai lá, invade uma nação. O final a gente começa a aprender sobre isso também, né? Aquele negócio o final é sobre isso, né? O final é sobre isso, então é legal. Eu vou reassistir o Metal Alchemist pra ver se eu trago isso também. Valeu, tranquilo. Pronto, Red Baron, valeu mesmo, cara. Tamo junto aí. Pessoal, Red Baron aí que tem um programa no Casta Alta.
Eu acho que todo mundo também escuta o Casta Alta, então a gente pegou o mesmo nicho de público aqui no NVP. Então tá aí o Red Barão aí do Casta Alta, pessoal. Mais uma vez, Red Barão, valeu, cara. Valeu. Pronto, valeu. Pessoal, se vocês gostaram desse episódio, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse episódio. Se tem algo mais a acrescentar sobre a obra do Kishimoto Naruto. Deixe seu like aí embaixo porque ajuda bastante. Compartilhe para alguém que goste também. Espero que vocês fiquem com Deus. Beleza, valeu e falou.